Espaço Livre da Difusora. Entrevistas e comentários sobre política, segurança, saúde, cidadania, prestação de serviço, entre outros assuntos de interesse da sociedade. Boa tarde. Nesta sexta-feira, dia 18 de outubro, e quem acompanhou esse caso desde o início, desde o desaparecimento, desde as primeiras entrevistas, foi o Alexandre Megali. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes. Então, Luciana, essas foram as primeiras informações que nós tivemos, né? A entrevista foi concedida pela Marlene no dia 15, na terça-feira anterior, né? Agora. E de acordo com a Marlene, as primeiras informações que não batem com as atuais era que a Verena estava no bar, isso bate, e ela conheceu uma pessoa, ela estava com uma pessoa, falaram que era um caso que ela tinha, que era uma pessoa casada, enfim, tinham várias informações conflitantes, mas de qualquer forma o que batia era um homem, tá? E de acordo com a informação da Marlene, a Verena teria saído com esse homem de carro, e o carro era um carro prata com placas de Monte Sião, tá? Então tem as informações. E nunca mais teria sido depois vista, disso, né? Ela não foi mais vista. E de acordo com isso, eram 15 dias, né? E de acordo com informações da amiga, de outras amigas inclusive, ela nunca tinha ficado mais que 2 ou 3 dias fora, mas quando ela ficava fora, ela avisava, né? Ó, vou ficar 2 dias. Vamos ouvir, Alexandre, então, que Marlene tinha te informado naquela ocasião? A Neuza vai colocar pra gente. Dia 1º, 8 horas eu saio de casa. Dia 1º de outubro. Então já tem 15 dias que a Verena está desaparecida. Isso. Vocês suspeitam de alguma coisa que pode ter acontecido com a Verena? Ela estava no bar da Exaltina à noite. Uma amiga nossa, não sei o nome, viu ela com um homem, com um carro prata, a placa é de Monte Sião. As pessoas viram ela só com esse homem de Monte Sião. E daí não viu mais ela. Ela saiu, falou que ia voltar logo pro bar da Exaltina, foi para as meninas, e não voltou mais. E vocês não têm ideia do que pode ter acontecido com a Verena? Não tem. Tanto que ela falou pra mãe dela que ia voltar logo, senão ia ficar pra fora, entendeu? Ela sai, ela pode dormir pra fora, ela chega de manhã, igual o dia das crianças, porque as crianças dela, ela faz de tudo aos filhos dela. Desapareceu ficar tanto tempo assim, não, é 2, 3 dias. Como que as pessoas podem fazer pra ajudar a localizar a Verena? Eu acho que quando a mulher fez o BO, eu acho que as autoridades deviam ter visto as câmeras, né, lá, pra saber quem é esse homem que ela voltava. Por ele, ele vai saber onde deixou ela, começa por ali. Na baronesa que ela estava andando, é isso que eu sei. E na tarde da terça-feira, dia 16, uma ligação anônima levou a polícia militar até o córrego da Gralha, onde dentro de um pequeno lago foi localizado um corpo esquartejado, Alexandre. Então, Luciana, essa aí foi a informação que chegou no dia seguinte, né? Que existia um corpo lá e o pessoal da polícia começou a trabalhar em cima dessa informação. Eles foram para o local e o tenente Couto, ele gravou com o Rodolfo e com o Gabriel Ramos a seguinte informação. A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais realizava um patrulhamento ostensivo motorizado nesse setor quando houve uma solicitação através do 190, né? Que havia em tese um corpo submerso em uma lagoa próxima aqui, né? Na região de Ouro Fino. Então a gente iniciou desde manhã aí as buscas, né, para esse local, um local de difícil acesso, né, uma área rural, né, e bem descampada, né, de pouco acesso, né, das pessoas, por trilha, tivemos acesso por trilha, né, e chegando no local a gente constatou, né, que havia um corpo, né, submerso na água, né. Então é o seguinte, a gente fez o acionamento da perícia e o acionamento do corpo de bombeiro para retirar aquele corpo da água, né? E assim foi feito os trabalhos do bombeiro, então, e agora a ocorrência está sendo encaminhada para a delegacia local para as providências subsequentes. E nesse corpo, Tenente, tem alguma informação se do sexo masculino ou feminino, ou isso é só com a perícia? Em princípio aí parece que o corpo é do sexo feminino, né? Ele teve as partes dos membros superiores e inferiores, né? Cortados, na cabeça também, né? Separados aí do corpo. E agora os trabalhos estão sendo feitos aí para a perícia. E as autoridades afirmaram que não tinham como identificar o corpo sem os exames de DNA. Alexandre, como é que foi identificado? Na verdade é o seguinte, Luciana, quando o corpo foi localizado, automaticamente as pessoas falaram, é a Verena, né? E
Nós falamos com as autoridades, eu falei com o Major Aldair, ele não quis confirmar se era a Verena ou não. Por quê? Porque eles não tinham as confirmações. E tinha também uma outra senhora que estava desaparecida na mesma ocasião. Tinha uma senhora parecida, aí as pessoas mandaram foto lá de Munhoz, se era foto, não era ela. Tinha uma outra aqui de Crisólia que se mudou, foi morar com uma pessoa e não avisou. Da dúvida, né? Aí começou. Mas o que acontece? Quem estava sumida há muito tempo era a Verena. Ela estava sumida há 15 dias, há 16 dias nesse dia aí. E aí as pessoas somam 1 mais 1 sempre é 2, não tem como ser 3. O que acontece? Tem uma pessoa desaparecida há 15 dias, tem um corpo que apareceu, que também é de mulher, né? Eles chamaram alguém para identificar? Não chamaram alguém. O corpo foi para o IML de Pouso Alegre e eles fizeram fotos, tá? E através das fotos, o ex-marido foi até a delegacia, olhou as fotos e reconheceu a tatuagem de dragão que a Verena tinha nas costas. Circulou também umas imagens horríveis, né? De pessoas degoladas, né? Cortadas. Na realidade, algumas imagens vazaram, né? Como vazou também aí fotos, a gente vai chegar nessa informação também lá na frente. E agora a gente vai atualizar o caso. As informações que nós tínhamos até ontem eram essas. E agora? Ou seja, mudou tudo. Ontem eu fiquei o dia todo correndo atrás disso, pesquisando, falando com todo mundo, falando com colegas de outras emissoras, tentando levantar informações, porque é assim, a polícia, ela trabalha com informações, nós também, porém eles têm um aparato muito maior do que o nosso para conseguir levantar as informações. E então, muitas das vezes não são reveladas a nós. Exatamente, eles seguram muita coisa, mesmo para não atrapalhar de repente a investigação. Porque se a gente divulga aqui, a pessoa foge, né? Então mas de qualquer forma não tem como, a pessoa ia fugir porque achou o corpo. Isso mesmo que ninguém da imprensa coloque, achou o corpo, as pessoas começam a falar, né? Ou seja, não existe essa da imprensa atrapalhar a informação porque falou que achou o corpo. Isso é público, as pessoas acabam comentando. Nós tínhamos uma informação na parte da manhã, você lembra? Olha, acharam um corpo em Crisólia, Crisólia e tal, né? E nós checamos a informação e foi negada. Não tem, mas já tinha informação, que por sinal é perto do transmissor da Rádio Difusora, né? Dentro dos limites da propriedade da emissora. Ou seja, isso ia acabar vazando de qualquer maneira. Então esse negócio de se segurar a informação fica complicado. Eu tinha um homem de 24 anos de idade, nome Felipe. Calma que eu vou chegar lá. Calma aí. O que aconteceu? Aí nós começamos a investigar e realmente chegou que existia um corpo. Nessa história toda, a história do comecinho que vocês ouviram agora há pouco da Marlene, dizendo que ela saiu com um homem casado ou não, de Monte Sião, não procede. Tá, essa era uma fantasia ou uma coisa, a pessoa estava confundindo a situação. O que acontece? A informação verídica, a informação que está nos autos, que a Verena estava na Praça da Baronesa, em um bar, né, com amigos, amigas, e ela conheceu um homem de nome Felipe, ele tem 24 anos, e o Felipe, ele estava sendo namorado nesse dia que ela estava passando por uma cirurgia. E o Felipe estava altamente alcoolizado, e por volta de 10 horas da noite o Felipe comprou uma garrafa de vinho e convidou a Verena para casa dele. Tá? E a Verena foi, ele mora na Avenida Delfim Moreira, como nós vimos diversas viaturas fazendo uma perícia lá, viaturas da Polícia Civil estavam lá na casa do Felipe e localizaram algumas coisas, obviamente, tem indícios. E na casa do Felipe, o que aconteceu? Na casa do Felipe foi o seguinte: houve relacionamento sexual, tá? Aí não se sabe se houve uma cobrança, ele não concordou em pagar, o que aconteceu. Mas ela foi para casa dele e teve relacionamento com ele, e após o ato eles entraram em desentendimento e o Felipe matou a Verena com uma facada. Tá? E aí ele esconde o corpo? Ele enfia o corpo debaixo da cama e bate aquele desespero. O cara nunca tinha matado ninguém. Essas informações você recebeu da polícia? Essas informações eu recebi de fontes. Não da investigação, polícia. Nós fomos investigando, levantando as informações e somando A mais B para chegar no que nós temos. Obviamente que coisas vazaram em grupos de WhatsApp, coisas chegaram via internet, só que a gente tem que filtrar tudo, a gente tem que filtrar para ver se a gente não está falando besteira. Tá? Essa é a nossa função como jornalista. Então ele teria escondido o corpo debaixo da cama e depois ele procuraria? Aí ele procurou ajuda para se desvencilhar do corpo. Ele precisava dar fim naquele corpo de alguma maneira. Ele matou uma pessoa, ele estava debaixo da cama dele, essa pessoa. É uma pessoa que ia ser procurada, obviamente. Ele sabia que isso ia dar problema. O que ele fez?
ele foi até o Jardim Aeroporto e entrou em contato com o filho de sua namorada, um adolescente de 17 anos, que chamou mais um adolescente de 14 anos para ajudá-lo a dar fim no corpo da Verena. Então, os três foram para a casa do Felipe, na Delfim Moreira, esquartejaram o corpo. Esse menor de 17 anos, ele levou 2 tambores, os tambores foram encontrados lá no lago, que estavam com as partes do corpo dentro. Da investigação. Isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, esses adolescentes, eles foram apreendidos? Eles foram apreendidos, eles passaram essas informações, eles contaram com riqueza de detalhes, eles assumiram a autoria, eles negam que eles mataram, eles negam o assassinato. Eles, chegamos lá, já estava morta, mas nós cortamos o corpo, nós colocamos o tambor e chamaram um motorista por aplicativo de celular, tipo Uber, né? Que nós temos aqui outras empresas, mas tipo um Uber por aplicativo, deve ser conhecido do Felipe, nós não sabemos, e fizeram 2 corridas lá para o Córrego da Gralha. Cada corrida se levou um tambor. Esses meninos teriam feito isso para ajudar o Felipe, ou eles teriam sido pagos? Eles receberam recompensa em dinheiro. A recompensa, né, que eles receberam, que dão conta, o maior de 17 anos é o maior de idade, mas o adolescente mais velho, de 17 anos, ele recebeu R$400. O adolescente de 14 anos recebeu R$200 e um celular. E o motorista teria recebido R$1.000 pelo transporte, aquela coisa, para ficar quieto também, né? E o que acontece? Essas pessoas todas, elas já fizeram o depoimento, então? Não, somente os 2 menores que fizeram o depoimento. O motorista parece, a princípio, que não foi identificado ainda. O Felipe, que é o autor, foi identificado, mas ele já está foragido desde a localização do corpo, ele já não se acha mais o Felipe, tá? Eles voltaram para casa do Felipe depois que eles desovaram o corpo, eles voltaram para casa do Felipe para fazer a faxina. Usaram tudo que era produto de limpeza para tirar sangue, para tirar todos os resíduos. Isso daí. A Verena teria sido morta a facada. A facada na casa do Felipe após um ato sexual. E para eles cortarem o corpo, eles usaram quantas facas? De acordo com os menores, foram 2 facas, sendo que uma delas foi jogada no mato. Nós temos imagem, inclusive, tá? Vai estar junto com a matéria. E a outra, de acordo com informações de um dos menores, foi jogada dentro de um lago e ela tá difícil de se localizar por conta da profundidade, não sabe exatamente onde está. A gente vê que se jogar no lago um corpo de uma pessoa para achar é difícil, imagina uma faca, né? Ou seja, as investigações continuam. As investigações continuam, mesmo porque tem que se localizar o Felipe, que é o autor, o principal, né? Que é o que matou a Verena. Tem que se localizar o motorista, já que ele fez parte, ele cometeu um crime, ele ocultou o cadáver, ele ajudou a desovar, teve ocultação, teve o acobertamento, uma série de coisas. Essas foram as primeiras informações com os suspeitos, seria? Isso, essas informações foram prestadas pelos menores em depoimento, tá? Eles estavam ontem eles ficaram o dia todo lá, eu estive na delegacia, nós não pudemos entrar, mas eu sabia que eles estavam lá, e eles prestaram esse depoimento. Aí, o que acontece? A família fica querendo saber o que está acontecendo. Até agora não chegou o laudo oficial do ML, o corpo ainda não foi devolvido, entendeu? A família ainda tem que aguardar alguns trâmites para poder fazer o sepultamento. Inclusive, você falando da família, a mãe de Verena, a dona Expedita, ela em entrevista ao Cidade Alerta, ela comentou que sentia que a filha estava morta. Sim, né? Ela comentou, tem até a sonora dela falando sobre isso. A Neuza vai colocar pra gente. Eles encontraram uma mulher parecida com ela, com a Verena, lá em Munhoz, mas estava no albergue. Aí eles vieram trazer a foto para mim ver, mas não é ela. Muito triste, porque meus netos, eu tenho medo deles ir para um abrigo, para outro lugar, devido à minha idade, né? Se ela não aparecer, eu preocupo com meus netos. Para dizer a verdade, eu acho que a minha filha não está viva mais. Verena, pelo amor que você tem nos teus filhos, Verena, aonde você quiser, Verena, volta para os teus filhos. Alexandre, sobre essa entrevista, teve aí também uma polêmica. Sim. O que aconteceu? Essa reportagem foi feita pelo Cidade Alerta e o Luiz Bate resolveu, né, fazer um sensacionalismo em cima disso, e ele declarou lá, inclusive o pessoal da
das polícias não gostaram nem um pouquinho da declaração do Bate. Ele disse que o corpo só foi localizado depois que eles vieram em Ouro Fino e fizeram a matéria deles. O que não é verdade, né? Afinal de contas, já havia uma investigação. Já havia investigação, as polícias estavam procurando, enquanto o Bate e a gente estavam dormindo, a polícia estava trabalhando, né? Então, o que acontece? Esse corpo, ele ia aparecer de qualquer maneira, ou ele ia aparecer ontem, hoje, amanhã, ou depois, ele ia ser localizado de alguma maneira. Provavelmente seria localizado no dia que ele foi. Não foi porque saiu a matéria. Foi uma coincidência de um dia antes eles fazerem a matéria. Afinal de contas, N veículos de comunicação já tinham feito a matéria com o desaparecimento da Verena. A gente sempre faz matéria sobre desaparecimento, mas geralmente são matérias que as pessoas às vezes saem, não contam onde estão, dali a pouco aparece, né? Tem um final feliz, então, né? A gente pensa assim, pode ser um final feliz, às vezes a pessoa até bate a cabeça, não sabe, não lembra, e a família encontra por algum motivo emocional, psicológico, e é encontrado. A gente não esperava um desfecho desse, muito menos toda a imprensa regional. Realmente foi, na realidade não foi só a imprensa regional, né? Isso já tem. Nacional. Acabou sendo nacionalmente. E agora falando sobre os menores, eles foram apreendidos, foram levados para a delegacia, passaram o dia todo lá. Eles indicaram, inclusive, onde estava a arma do crime, uma delas. Eles assinaram que cometeram o crime. A polícia militar e a polícia civil fizeram o seu trabalho de investigação, de correr atrás, de diligências, apreensão e tudo mais, e foram encaminhados para o Poder Judiciário. Chegando no Poder Judiciário ontem, né? O Poder Judiciário entendeu que eles eram menores de idade, que eles não ofereciam riscos para a população, mesmo eles sendo velhos conhecidos do meio policial. Eles tinham passagens? Várias passagens, vários delitos, tráfico e uma série de coisas, ou seja, já são adolescentes problemáticos, e o Poder Judiciário entendeu que eles não ofereciam risco e soltou os meninos. Não deram uma medida? Não teve uma medida, não teve apreensão, não teve internação, eles simplesmente saíram como eles entraram. Eles estão soltos. Estão soltos. Tá, e as pessoas têm colocado nas redes sociais informando sobre a família da Verena, que estaria passando por dificuldades, né? Já que ela que sustentava a casa. Tem uma outra entrevista sobre isso? Na verdade, eu conversei com o Lucas, que é o filho da Marlene, né? Da Verena, né? E o Lucas, ele nos passa algumas informações com relação ao que tem acontecido, tá? Eles estão preocupados com algumas pessoas que estão pedindo as coisas na internet. Eles realmente falam que eles precisam sim, que eles não vão recusar ajuda, mas que as pessoas ajudem de coração e que ajudem diretamente para eles, tá? Então, não tem um intermediário. Não tem um intermediário. Então o endereço deles é Rua Belo Horizonte 84, quem quiser ir lá. Porém, parece que eles estão bem servidos por um período agora. Vamos ouvir o que o Lucas falou? Então, porque a gente não precisa e ficar indo nos lugares falando que a gente está necessitando, pega mal para as pessoas que quer realmente ajudar. Ou seja, você já tem o suficiente para passar um período, é isso? Isso. Então não tem necessidade das pessoas continuarem mandando as coisas ou entregando para uma outra pessoa que vai entregar para vocês ou supostamente vai entregar para vocês, é isso? Não, as pessoas podem até ajudar, mas não ficar falando assim que tá passando. Tipo, a Mariana pegou e falou que nós tá passando necessidade, que nós tá precisando de as coisas. Não que a gente não quer ser ajudado, mas se for para ajudar de verdade, de coração. Ou seja, para levar direto para a família deles, né? E com o tempo, é lógico, né? Às vezes a gente vai esquecer desse caso, mas a família continua, né? Sim, a família continua. E a dona Expedita, ela ligou aqui pra gente para agradecer, ela diz que acompanha a nossa programação. Então tem também o agradecimento à dona Expedita por conta desses dias todos. Não, sabe o que eu liguei? Eu agradeço as pessoas que me ajudaram, já chegou bastante cesta básica aqui. Só que eu agradeço pela atenção de vocês, só que agora, no momento, chegou bastante na cesta básica aqui. Vocês são maravilhosos. Eu moro aqui em Ouro Fino, fui nascida e criada aqui. Tudo que pede aí, vocês conseguem. Vocês são uma benção e eu já ganhei bastante as coisas, sabe? Eu agradeço vocês.
Alexandre, agora só resta aguardar a prisão dos autores, então? Aguardar a prisão dos dois maiores, né? O motorista e o Felipe, que é o assassino de verdade, né? Que é o acusado do assassinato da Verena, para a família pelo menos ter aquela sensação de que a justiça começou a ser feita, porque a impressão que a gente tem quando acontece o que aconteceu ontem, os dois menores foram apreendidos, tal, e de repente a pessoa pensa, eles vão para uma casa, vão ficar apreendidos e de repente eles saem pela porta da frente. Isso dá uma sensação de impunidade, a gente dá aquela sensação, nossa, fizeram e não vai ter nenhuma consequência. Será que não vai ter nenhuma consequência? Será que esses menores vão continuar fazendo isso até completar 18 anos e vão continuar saindo pela porta da frente? Isso não é só esses dois, não, tem uma série de menores. A gente tem acompanhado, a gente trabalha com jornalismo, a gente vê que vários são apreendidos com o tráfico de drogas, aquela coisa toda, e no mesmo dia estão na rua. E o cara fala, não, mas a hora que ele voltar 2, 3 vezes, ele fica, não, o cara vai 5, vai 6, vai 10, só penalizado depois que realmente completa 18 anos, que assim ele não sai, né? Então, resta saber, será que esses dois vão ser penalizados? Agora, a gente tem que parabenizar a Polícia Civil, a Polícia Militar, que realmente fizeram o trabalho deles, eles vestiram a camisa realmente de verdade. O trabalho foi intenso da polícia, a gente via a viatura passando, a gente via o pessoal correndo pra lá e pra cá. Você chegava na delegacia toda hora que tinha... Mas foi um crime hediondo, né? Foi um crime muito bárbaro, né? E não se faz isso com ninguém, muito menos com mulheres, né? É um crime horroroso, né? E eu falo, como mulher, a gente se sente muito mal de ver mais uma situação dessa. Então, agora só resta a gente esperar agora o desenrolar das investigações. Eu acredito que o pessoal da Polícia Civil de Minas Gerais e a Polícia Militar vão se empenhar muito para localizar esses dois, identificar o motorista e prender o acusado do assassinato da Verena, que é o Felipe. Eu não tenho o nome inteiro dele, senão eu também falaria para vocês aqui, porque assim, a gente vai investigando e nem sempre a fonte oficial, a gente não consegue chegar lá, a gente sabe que a informação é verdadeira, mas a gente não tem tudo muitas vezes, e infelizmente a gente não tem todas as ferramentas que o pessoal da polícia tem. Eles têm uma série de coisas, têm um sistema interligado, eles têm uma série de coisas que nós não temos. A gente tem que correr atrás das nossas fontes, através dos nossos colegas e somar uma informação que você, Luciana, tem, uma informação que o outro colega tem, e a gente montar o quebra-cabeça em cima do que a gente consegue por aí, né? Nós terminamos aqui, né, Alexandre? Vamos ficar por aqui. O Espaço Livre de hoje, dessa sexta-feira, esperando aí que a justiça seja feita. A todos um excelente fim de semana, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Alexandre. E bom final de semana a todos. Você ouviu Espaço Livre da Difusora. Entrevistas e comentários sobre política, segurança, saúde, cidadania, prestação de serviço, entre outros assuntos de interesse da sociedade.